O Rio de Janeiro é o quarto destino turístico mais procurado pelos brasileiros. Nosso convidado de hoje, Fábio Naon, atua com turismo na cidade maravilhosa. E ele vem contar para a gente um pouco da Pineapples Turismo, agência carioca que ele fundou há 2 anos. Seja muito bem-vindo, Fábio. Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo bem também. Bom, quero começar perguntando por que Pineapples? O que é que significa? Então, Maria, pouca gente sabe, mas o abacaxi é o símbolo internacional da hospitalidade. E quando a gente estava fazendo o estudo da marca, a gente trouxe essa ideia de ser uma empresa focada na hospitalidade, na comodidade do cliente. Então a gente trouxe o nome Pineapples e aí surgiu aquela pergunta, mas no Brasil o abacaxi é sinônimo de problema, né? Será que as pessoas não vão associar a sua marca a problema? E aí, no nosso branding, a gente estudando a marca, cara, mas viagem e agência de viagem é resolver abacaxi, né? Então, por que não manter? E a nossa missão é justamente descascar o abacaxi do hóspede para que torne uma viagem mais doce. Então, a gente manteve o nome e é isso aí. A Pineapples, né, o abacaxi, é o símbolo internacional da hospitalidade. Muito bom. Mas vem cá, você atua no ramo de turismo desde 2012, certo? Certo. E de lá para cá, quais os diferenciais que você percebeu como empreendedor? Eu comecei em 2012 alugando só um apartamento de temporada. A coisa foi dando certo e as pessoas foram me contactando. E Fábio, você não quer alugar para mim? Não quer fazer isso aqui para mim? E foi crescendo, chegou ao ponto de eu largar meu emprego e foquei só no aluguel de temporada e fui crescendo. O mercado se expandiu de uma forma assim absurda de 2012 para cá. Ele veio em contrapartida com o setor hoteleiro, né? E no Brasil em si não era tão procurado as reservas por temporada em sites, né? E com a figura do Airbnb começou a ter muito mais procura, os brasileiros começaram a conhecer, surgiram algumas empresas aí no meio do caminho que foram se especializando como eu. Chega uma hora que você cresce demais e precisa ter uma estrutura. Então eu criei uma empresa para poder administrar isso e cada dia que passa você tem mais tecnologia, mais ferramenta, mais mercado e é uma tendência mundial hoje em dia o aluguel por temporada. Sim. Agora, para quem está nos assistindo em casa, explica para a gente como que funciona uma agência de turismo. Porque muitas vezes a gente não entende esses bastidores, né? Eu mesmo só chego lá, marco a viagem e vou embora. Como é que funciona esses bastidores todos? Então, Maria, a gente, na verdade, é uma agência de turismo especializada em hospedagem. Então, a gente é uma agência praticamente completa. A gente tem toda a parte de aluguel por temporada, reservas de hotel, mas também faz todo um gerenciamento na emissão de passagem aérea, seguros de viagem, transfers, tours, traslados. A gente tem tudo que é necessário para uma viagem. E hoje, com a tecnologia e os sites, ficou muito fácil para o consumidor final ir a um site de busca aérea, ir no hotel e fazer a reserva. Então, como é que uma agência de viagens se destaca nesse meio? Como é que ela sobrevive, né? E o principal fator é segurança e comodidade, que, por sinal, são valores da nossa empresa. As pessoas estão muito ocupadas hoje em dia, não tem tanto tempo de fazer um itinerário, de fazer uma pesquisa mais a fundo da viagem. A gente tem um agente de viagens ali por trás que vai pesquisar isso tudo. E a viagem, quando dá tudo certo, é ótimo, é igual seguro, você contrata para não usar. Mas você ter a comodidade quando você trata com uma agência de viagens, se você tiver qualquer problema com overbooking, com cancelamento de voo, você tem um agente lá responsável por isso e você fica tranquilo que você vai só aproveitar a tua viagem, você não vai ficar descascando abacaxi durante a viagem. Então, se a pessoa quiser viajar, contacta vocês, se quiser só a passagem aérea, ou então só a hospedagem, ou um pacote completo, que seria mais o quê? Como é que é? Hoje a gente faz basicamente tudo.
A gente tem alguns clientes corporativos que a gente vai fazer só emissão de passagem, reserva de hotel. A gente tem muita coisa de receptivo, pessoas que chegam no Rio de Janeiro e só querem um tour, favela tour, quer fazer uma escalada, um mergulho, um voo livre, um tour cultural. Então, vai depender um pouquinho de perfil. Hoje, a maioria dos nossos clientes chegam através do aluguel por temporada, porque a gente administra alguns imóveis, tem parceria em outros estados também, e só no Rio de Janeiro a gente recebe mais de 2.000 hóspedes por mês. Então, só daí já tem bastante cliente para ser atendido com reservas que chegam para a gente. E a gente acabou se especializando e acaba atendendo os proprietários dos apartamentos, o cliente que conhece a empresa e passa a ser recorrente, na próxima viagem nos procura, empresas corporativas, então chega de tudo quanto é lado. Uau! Como é que vocês fazem para atender tanta gente? Pois é difícil, requer organização, requer know-how, requer sistemas especializados para poder gerir isso e principalmente o pessoal qualificado. A gente cada vez mais está focando numa empresa de inteligência em vez de uma empresa operacional. Entendi. Entendeu? E vocês atendem também outros estados? Sim. Outros países? Sim, hoje a gente tem... na verdade, a gente pode fazer emissão e reservas em qualquer lugar do mundo, mas na parte de temporada a gente já tem parceria em João Pessoa, em Fortaleza, Canela e Gramado. Estamos fechando essa semana Santo Andrés e Los Angeles e Bariloche. Então, Uau. A gente vai fazendo essas parcerias, oferecendo apartamentos, hospedagem e tudo que for necessário para fazer uma viagem bacana. Muito bom, porque a pessoa não vai ter problema, né? Não vai ter problema. Só solução, porque vocês mesmos já vão descascar o abacaxi. Pois é, a ideia é essa. E abacaxi doce, né? Porque ele azedo não adianta também. Boa. Agora, Fábio, eu quero saber mais de você como empreendedor, né? Porque foi após uma lua de mel na Tailândia que você resolveu investir ainda mais no turismo no Rio de Janeiro. Foi isso? O que tinha lá que você sentiu falta dos empreendimentos daqui? Eu estava começando a parte de aluguel por temporada e fui para a Tailândia em lua de mel, aluguei um apartamento por temporada em Bangkok e esse anfitrião lá, ele por acaso tinha um prédio todo e lá embaixo na recepção tinha um livrinho com os tours que tinham que fazer e eu, como sou teimoso, não, vou procurar, eu vou ver o que é melhor, o que é mais barato e eu me viro sozinho. No primeiro dia, andando lá, eu vi que eu perdi muito tempo. O turismo na Tailândia é difícil, o inglês deles é bastante ruim, você acaba contratando um serviço que não tem qualidade. E eu pedi despretensiosamente para esse anfitrião que eu queria fazer um passeio no dia seguinte. E foi tudo ótimo, então em Bangkok a gente ficou 7 dias e todos os dias eu chegava à noite e falava, Thor, era o nome dele, né? Thor, amanhã eu quero ir para tal lugar. Pagava ele lá, ele me dava um voucher, de manhã tinha uma van, me pegava. Eu falei, cara, eu preciso fazer isso no Rio de Janeiro, porque o serviço no Rio de Janeiro, de uma forma geral, não é tão bom, né? E eu via muito isso com meus hóspedes, que reclamava que fez um passeio aqui e não gostou, alguma empresa não buscou no hotel, eles tiveram que correr para fazer outra coisa. Eu mesmo, no começo, bati muita cabeça até achar os fornecedores ideais. Então, eu quis deixar isso mastigado para dar a comodidade dos nossos hóspedes que quisesse fazer algum passeio, que quisesse fazer alguma coisa, já ter lá uma pessoa de confiança, de qualidade, que a gente soubesse que pudesse confiar. Dali a gente começou, não tinha ideia que ia virar uma agência de turismo, mas a coisa foi crescendo, foi tomando proporção, né? E a gente se especializou na época, isso aí a gente está falando já de 2012, né? Num turismo receptivo no Rio. E mais tarde a gente foi trazendo a parte de emissivo também para fazer turismo para fora do Rio também. Entendi. Agora, como é que chegam esses imóveis que vocês administram, né? Eles se cadastram no Airbnb ou em outras plataformas, vocês cadastram? Como é que, digamos assim, eu tenho um imóvel, eu quero colocar para hospedagem. Como é que faz essa parceria com vocês? O lead, que a gente chama, acaba chegando por vários locais. Desde busca, né, em buscadores de internet, às vezes por mídia social, e a maioria das vezes vem pelos próprios proprietários que a gente tem.
alguém que comprou apartamento e quer alugar, ele fala, pô, meu apartamento está com a Pineapples e eu estou bem satisfeito. Então indica e chega para a gente. Ou seja, vem de tudo quanto é lugar. E, geralmente a gente bate um papo por telefone, marca uma visita técnica para conhecer o apartamento. A gente tem alguns critérios e padrões para poder trazer o apartamento e gerar ele, tanto de design, de decoração, qualidade de cama, qualidade de internet, algumas comodidades que o apartamento precisa ter, localização. Então, a gente faz essa visita, faz um estudo de viabilidade, o que o proprietário vai ganhar, não vai ganhar, ou vai deixar de ganhar, qual é o melhor modelo para ele, se ele vai ficar no aluguel de temporada, se vai para o aluguel fixo, se vai vender apartamento. Toda essa análise a gente acaba fazendo, dá quase que uma consultoria inicial para o proprietário, e o apartamento, estando nas características que a gente julga ideal, aí vai para uma segunda etapa, que a gente fecha o contrato com o proprietário, produz o apartamento, faz as fotos, e aí daí a gente já insere no nosso site, que a gente tem um software de gestão, e dali esse próprio software já distribui para o que a gente chama de OTA, que são as famosas plataformas Airbnb, Booking, Hotels.com. A gente distribui para mais de 22 plataformas para poder ter o retorno e clientes procurando a gente. Entendi. Então até é mais fácil fazer assim do que a própria pessoa escrever lá no Airbnb, né? Porque você já tem toda a tecnologia, é isso? Sim, não é só a tecnologia, Maria. O que é muito importante também é o know-how. A gente pega, de vez em quando, alguns proprietários que já faziam administração por conta própria, e é prazeroso fazer, né? As pessoas gostam de receber hóspede, de ir lá, botar um docinho para o hóspede chegar, tem um chocolate, um champanhe, e eu já alugo, eu sei fazer. Só que quando a gente vai ver a performance desse proprietário, ele não tem informação de mercado, não tem sistema, né? A gente tem alguns sistemas de BI, a gente tem diversos apartamentos, então a gente tem muito mais expertise na questão de precificação, de calendário. E mesmo esses proprietários pagando uma taxa de administração para a empresa, no final o que a gente vê é que ele acaba tendo uma rentabilidade maior do que se ele fizer uma gestão solo, ele sozinho. Sim. E vocês devem administrar muito bem, porque a gente estava falando aqui nos bastidores que já teve até uma foto, um quadro seu lá na empresa do Airbnb. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Cara, isso aí foi uma honra. Teve um tempo atrás que o Airbnb ele fez um programa do Airbnb History. Então, eles escolheram 15 anfitriões do mundo todo que se destacavam e que faziam algo a mais pelo seu hóspede. E eu tive um caso de uma hóspede chinesa que eu tinha recebido, que ela, chegando no apartamento, na época eu fazia os check-ins, e ela estava chegando no apartamento, desceu no frescão, esqueceu a bolsa com 2 passaportes, cartão de crédito, dólar. Caramba! E isso aí foi tarde da noite, enfim, foi umas 10 da noite, peguei um táxi com ela, saiu correndo atrás do ônibus. Resumindo, foi parar lá em Bom Sucesso às 2 da manhã, recuperou tudo dela, inclusive o dinheiro, e ela ficou hospedada lá com a gente. Acabei saindo, fazendo alguns programas, mostrando o Rio para ela, e uma gerente da época do Airbnb falou: Fábio, a gente está com um programa do Airbnb Histories, se inscreve com essa história aí, e acabou que foi um dos 15 anfitriões selecionados para representar o Airbnb como pessoas que fazem algo a mais para o seu hóspede. E isso aí me rendeu um quadro de 2 metros com a minha foto, na entrada da sede do Airbnb em São Francisco. Uau! E, graças a Deus, eu tive o prazer de receber um dos fundadores do Airbnb para as Olimpíadas. Eu fiz todo o receptivo deles aqui, e a gente estava num jantar com toda a coletiva de imprensa para a Olimpíada. E quando ele chegou no restaurante, ele bateu o olho em mim e falou: Fábio, é um prazer te conhecer pessoalmente. E eu não sabia onde botar a cara, porque estava cheio de repórter, estava com um monte de gente lá, e de repente, do nada, se esperar, eu era o centro das atenções. Todo mundo queria saber, pô, quem é o Fábio, né? Mas foi por isso, porque tem esse quadro realmente até hoje lá na sede do Airbnb. Olha, a gente vai para um breve intervalo, mas no próximo bloco a gente vai conhecer ainda mais da agência Pineapples e do Fábio. Fica aí que a gente volta rapidinho. Até já! E
voltamos com o programa Perfil e Negócios. Meu convidado hoje é o fundador da agência Pineapples Turismo, Fábio Naon. Agora a gente vai dar uma espiadinha nos bastidores da agência. Vamos? Meu nome é Felipe Bordignon, sou gerente comercial da Pineapples. A Pineapples não é só uma administradora de imóveis por temporada, mas um hub de turismo, né? Ela traz uma filosofia muito grande por trás disso, não é só uma gestora de anúncios ou só uma operadora de serviços, né? Ela carrega junto também uma agência de turismo. Então, não só pelo porte que ela tem hoje, são aproximadamente 150, até mais de 150 apartamentos só na orla do Rio, mais de 400 no Brasil. A gente busca oferecer a melhor ocupação pelo melhor valor possível para o proprietário e trata esse proprietário, né, como parceiro. O imóvel pode ser dele, mas o negócio é nosso. Então a gente tem todo um carinho e um cuidado para esse proprietário, para esse imóvel, como se fosse nosso. E o mesmo carinho é dado também ao cliente, ao hóspede. Por isso essa opção também da agência de turismo, para poder oferecer para ele todos os serviços disponíveis, possíveis, que ele tenha a melhor experiência possível, tenha aquela sensação uau, né, que ele chegue e seja bem recebido no melhor ambiente possível e com a melhor experiência possível. A gente tem um trabalho bem grande de pós-atendimento, né, de pós-venda, para garantir que esse cliente, que hoje em dia já é nosso cliente, já confia na gente, o seu imóvel e o serviço, que ele se mantenha e que continue com a gente durante muito tempo, porque confia no serviço, porque vê a qualidade dele. E com isso ele sempre acaba trazendo mais pessoas, indicando novos amigos, novos parceiros, trazendo mais apartamentos, mais imóveis de uma forma geral. E esse tem sido realmente o nosso maior objetivo hoje. Nós trabalhamos com pessoas que possuem o mesmo espírito que a gente tem aqui dentro. Então, eles também buscam sempre essa excelência. Desde o momento do primeiro atendimento, do primeiro contato, quando um hóspede procura um apartamento e tem qualquer dúvida, né, ele tem sempre um canal 24 horas ali de atendimento, ele pode tirar todas as dúvidas que ele precisar. Se for necessário, o atendimento presencial também é feito a qualquer momento, a qualquer hora. Se ele passa por algum problema, por alguma situação qualquer que ele possa vir a encontrar numa das acomodações, a gente está ali à disposição para sanar. Isso é muito bom tanto para o hóspede quanto para o proprietário, né? Ele não precisa mais se preocupar com nada, não tem mais dor de cabeça alguma quanto a qualquer que seja o imprevisto, que sempre acontece, não tem, é inevitável, né? E na parte de produtos, como a gente falou, o serviço é o diferencial, né? Qualidade de enxoval que a gente fornece, qualidade de toalhas, qualidade de amenities, produtos de limpeza, toda a operação a gente faz. Então, isso é um dos maiores diferenciais que a gente tem contra a concorrência. Nosso time próprio gira em torno de 30 a 35 pessoas. Recentemente, nós mudamos a nossa operação. Nós terceirizamos muita parte dela, como limpeza, faxina, lavanderia, manutenção. Antes era um time muito maior, mas devido a essa expansão, né, a melhor alternativa para a gente foi exatamente qualificar e procurar parceiros que tivessem condições de atender a toda a demanda que a gente tem ainda. E então hoje nossa equipe própria é muito mais administrativa, em torno de 30 a 35, mas se for considerar todas as equipes terceirizadas que trabalham em conjunto com a gente, aí você passa de 100 a 150 fácil.
Nosso maior desafio hoje, eu diria que é devido à nossa fusão recente. Então, o processo que a gente se encontra hoje é o nosso maior desafio, fazer essa integração bem feita, né? Tanto devido à expansão, como novas parcerias, empresas que têm essa mesma filosofia que a gente tem também. A gente procura essas parcerias não só pelo valor, não só por preço, mas principalmente por qualidade. Então eu diria que hoje o nosso maior desafio é isso, encontrar essas outras empresas, essas outras pessoas, esses outros parceiros que condizem com a gente, que querem entregar o mesmo tipo de produto e serviços que a gente também busca. Bom, planos são muitos, né? Vontade não falta. A gente tem hoje essa ideia de expansão, aumentar, obviamente, essa base aqui no Rio, Fortaleza, a gente vem já trabalhando, Gramado também, e atualmente a última parceria feita foram aproximadamente 70, 80 apartamentos na Argentina, onde a gente também já está começando a expandir internacionalmente. A intenção é crescer e se tornar a maior e melhor do Brasil e, por que não, mundo, né? Devagarzinho a gente vai chegando lá. Fábio, olha, eu tenho certeza de que quem não conhece o Rio de Janeiro agora deu muita vontade de conhecer, né? Eu mesma sou suspeita. Agora, através desse olhar de vocês, é fantástico, né? Parabéns pelo trabalho, tá? Bom, a Pineapples deve ter, como você falou aí, diversos parceiros pela cidade, fora da cidade, enfim, movimentando aí toda uma economia, correto? Eu queria saber qual o critério que vocês usam para escolher esses parceiros? Tá, vamos lá. Eu vou dividir essa pergunta em duas partes, tá? A primeira é a parte dos nossos colaboradores, né? A gente, desde o início da pandemia, que a gente optou por tirar uma mão de obra braçal e trazer um pessoal mais especializado. Então, porque a empresa era muito cheia, com uma estrutura de limpeza, de manutenção, e a gente terceirizou toda essa parte, né? Então, hoje a gente fez alguns manuais operacionais, homologou algumas empresas e a nossa limpeza, a nossa lavanderia, a nossa manutenção é toda terceirizada e, em contrapartida, a gente trouxe uma mão de obra mais qualificada para a empresa na ideia de um formato de startup. Então, a gente acabou tendo equipe de marketing, equipe de TI, concierge, equipe de vendas. Então, hoje a empresa, a gente está cada vez mais qualificando esse profissional para ter um atendimento e focar realmente no atendimento. O outro lado da pergunta são os parceiros externos, né? Esses que eu já falei sobre a terceirização, mas também a gente tem parcerias com outros players que fazem a mesma coisa que a gente. Players, às vezes, do nosso tamanho, tá? Que a gente integra sistema e consegue vender hospedagem deles em outras cidades, e às vezes players menores. A pessoa tem 5 apartamentos, 10 apartamentos, então a gente dá toda uma solução de software de gestão para que ela possa anunciar e distribuir os anúncios, conforme eu te falei, para diversas plataformas. E como ela está usando um que a gente chama de white label do nosso sistema, a gente consegue integrar conosco e oferecer no nosso site. Então, eu consigo vender apartamento desses parceiros, óbvio, sempre seguindo o mesmo padrão que a gente tem, e começar a ter apartamentos em todo o Brasil, que a ideia justamente cada vez mais a Pineapple ser uma empresa nacional. A gente estava falando nos bastidores ali, uma pessoa quando vem para o Rio de Janeiro, uma pessoa vem da Europa, vem dos Estados Unidos para o Rio de Janeiro e fica 5 dias no Rio de Janeiro, é óbvio que ela não veio, vai ficar 5 dias e vai embora para o país de origem. Então, essa pessoa vai rodar dentro do Brasil. Provavelmente vai para Salvador, vai para São Paulo, vai para a Amazônia, vai para Foz do Iguaçu. Então, quando a gente recebe essa reserva, a primeira coisa que a gente tenta entender é o que ela vai vir fazer aqui, quanto tempo ela vai ficar aqui. E daí é aquela brincadeira do macarrão no supermercado, né? Você comprou um macarrão,
Então, ali do lado da gôndola do macarrão, você tem o molho de tomate, você tem o queijo ralado, você tem a almôndega, né? Então, o macarrão é hospedagem, ele chega pela hospedagem e aí a gente vai ofertar o molho, o tempero, que vai ser... Pô, você já tem viagem, você vai para mais algum lugar no Brasil e a gente tenta pegar isso, tenta entender o perfil deles de viagem e aí vai tentar montar essa viagem nas outras cidades também. E ela comprando esse pacote num só lugar, fica muito mais fácil a questão do pagamento, ela paga tudo num único local, parcelado em cartão para brasileiros, né? E a gente também tem a questão do cashback. Então ele acaba na própria reserva tendo um cashback para usar em outras compras. E aí acaba ficando mais barato para ele fazer. E aí a gente acaba aumentando o faturamento da empresa e no outro lado a gente ofertando para o cliente uma comodidade de ter tudo ali em mãos. Agora, você citou a pandemia e a gente sabe que o turismo foi um dos setores mais afetados, né? Como que vocês se reinventaram? Foi difícil, chega a ser até doloroso, porque logo no início é desespero, né? Porque o primeiro setor a ser afetado é o turismo e talvez o último setor a se recuperar é o turismo. Então, literalmente, teve que se reinventar. Logo no início, quando começou realmente a pandemia, que ficou sabido que era pandemia, né? A gente recebeu, sei lá, na primeira semana, mais de 300 cancelamentos de reserva. Uau. E você tem contas a pagar, você tem aluguel, você tem funcionário. Então, primeira coisa é pânico total, mas acho que isso aí não foi só comigo. Acho que o mundo todo passou por esse pânico. Teve hotéis que ficaram vazios. Pois é. E aí a gente pensou muito rápido e a gente veio com a estratégia da hospedagem solidária. As pessoas que ficassem mais de um mês no apartamento, a gente chegou a dar até 70% de desconto nas diárias. Qual foi a ideia? Os apartamentos têm custo. O proprietário do apartamento paga condomínio, paga IPTU, paga internet, enfim, entre outros custos, né? Então, se você fica com o apartamento vazio, você tem um prejuízo mensal. Então, a primeira coisa foi, vamos zerar os custos, pelo menos para ficar no zero, mas tinha margem, óbvio, que dava. E o outro lado foram alguns estrangeiros que ficaram literalmente presos, porque com o lockdown não conseguiram voltar para os seus países de origem, precisaram ficar aqui e ficaram com reservas de 2, 3 meses. Sim. Então a gente veio muito forte com ocupação. A gente depois passou a receber médicos vindos de outros estados, pessoas de exército, marinha, que vinham a trabalho no Rio de Janeiro, e a gente conseguiu, graças a Deus, ter uma ocupação bacana, pagar os custos dos apartamentos, nos sustentar, né? Você vê, a gente, mesmo com pandemia, a gente teve um crescimento da empresa durante a pandemia, né? Então, isso mostra a força, né, que o negócio tem, que a força que o turismo tem no Brasil, no Rio de Janeiro, que mesmo com pandemia, a gente está maior do que antes da pandemia. Sim, mas agora também teve o Rock in Rio no Rio de Janeiro, então vocês devem ter aí despontado, né? Cara, o Rock in Rio foi muito legal, porque acho que são 2 anos que o Rio não, né? O mundo parou e pelo menos foi o primeiro grande evento que a gente viu acontecer. Eu fiquei impressionado, o Rio lotado, não tinha um hotel vazio, não tinha um apartamento vazio, não tinha uma barraca de camping vazio. Vocês alugaram tudo? Tudo com fila de espera, chegou a ter o cancelamento de reserva e cancela a reserva, meia hora depois entra outra reserva com valor mais caro, porque os preços vão subindo e quando cancelou já estava com outro tarifário. A gente teve 100% de ocupação, valores do Rock in Rio chegando próximo a valores que a gente via em Réveillon e Carnaval. Então, já estava... Esse Réveillon agora vai fazer basicamente 3 anos, né, que ficou sem Réveillon no Rio de Janeiro. A gente está com uma expectativa muito grande para a alta temporada do Rio de Janeiro, que está prestes a começar. Então, Réveillon, Carnaval, verão, eu acho que vai ser um dos mais promissores para o turismo brasileiro. Fábio, agora eu queria saber o seguinte. Quais os valores da empresa que você considera essenciais e que de fato transparecem para os seus clientes?
E outra coisa também, ter valores sólidos faz a diferença nesse mercado? Com certeza, a empresa que não sabe seus valores não tem como passar valor para o seu cliente. A gente traçou 5 valores que a gente procura sempre seguir, que é visão de longo prazo, satisfação do cliente, segurança, comodidade e diversidade. Não sei te falar qual que eu acho principal, eu acho que todos esses são fundamentais, né, para continuar seguindo. Acho que hoje em dia, segurança e comodidade, além da diversidade, eu traria como principal os tempos que a gente tem vivido. Acho que é muito importante a gente começar a valorar a diversidade, né, a receber todo mundo, independente de etnia, independente de país, de religião. Então, a gente tem um carinho especial para qualquer pessoa que se hospede conosco, que nos procure. Muito bom. Você falou de diversidade, eu não posso deixar passar sem fazer nenhum comentário, né? Ainda mais nesse momento hoje que o ESG é tão importante, né? Desde nas pequenas até nas grandes, nas multinacionais empresas. Então, parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo nesse sentido. Agora, vocês oferecem um serviço de concierge também, né? Uhum. Explica pra gente como é que é esse serviço na prática. O concierge, ele está ali com o hóspede desde que a gente recebe a reserva, desde que a gente fecha uma viagem, até a hora que ele vai embora. Então, tudo que ele precisar, a concierge vai tentar ajudar, desde problemas na reserva, porque acontece tanto em hotel, você tem overbooking, ou contratou um quarto e botar em outro, como no apartamento. O apartamento você tem uso diário, né? Quando você mora no apartamento, você tem problemas de manutenção. Então, quando você aluga, às vezes você tem mais problemas que quando você mora. Então, ela que vai monitorar, o Wi-Fi está ruim, a água quente está ruim, o ar-condicionado parou, entre outras coisas, ela vai monitorar isso e vai passar para a equipe para atender. Assim como toda a parte da estrutura de viagem, né? Quando ela precisar de qualquer serviço, alguma coisa, ela vai direcionar para a pessoa certa, né? Para atender, para fazer essa venda de serviço. E também a parte de agendamento, quer sair para jantar em algum lugar, quer reservar uma mesa, uma indicação de restaurante, isso tudo a gente dá essa atenção para o cliente. Muito bom. Bem, não querendo ser clichê, né, Fábio? O Rio de Janeiro continua lindo e empreender continua sendo desafiador. Na volta do intervalo, a gente vai desbravar os segredos do Fábio para se tornar um empreendedor de sucesso. Pode ser? Pô, tô até com medo. Já já a gente volta. Estamos de volta com o Perfil em Negócios e neste bloco final do programa, eu acho que todos nós estamos curiosos para saber dos pormenores do sucesso da Pineapples Turismo. Eu quero começar perguntando o seguinte: qual a maior dificuldade que você enfrenta como empreendedor? Eu acho que a dificuldade Brasil, eu acho que não é só para mim, para qualquer pessoa que tenta empreender no Brasil, primeiro, o início é muito difícil, até você se consolidar no que você está fazendo. Aí a gente tem toda a parte de tributação, de encargos trabalhistas. Eu acho que a gente ainda não está no formato ideal para os pequenos e médios empresários, né? Que é quem move o Brasil na verdade. Então, eu acho que a dificuldade inicial já é aí, né? Então, e depois você precisa estudar muito bem o que você está fazendo, né? Entender o que você está fazendo, fazer uma pesquisa prévia, se aperfeiçoar profissionalmente na área que você quer seguir, buscar a concorrência, a viabilidade do negócio. Mesmo assim, ainda tem um alto risco, né, de você empreender algo novo. Sim. E o que você diria para o Fábio de 10 anos atrás e quais são os propósitos da Pineapples para daqui a 10 anos? Então, eu nunca esperar ter uma empresa no porte e com o know-how que a gente tem hoje em dia, quando eu comecei há 10 anos atrás. Não esperava mesmo, foi totalmente despretensioso, mas eu acho que o Fábio, como pessoa, teve uma bagagem de vida que
até 10 anos atrás, me deu uma experiência que fez com que a coisa acontecesse. Daqui a 10 anos, eu acho que a empresa, como uma referência nacional, é o que a gente estava falando da expansão, né, de estar em diversos locais, eu acredito muito que a Pineapples vai estar bem consolidada nas principais cidades do Rio, com essa questão da venda cruzada, de parceiros, isso é uma referência nacional. Então, se qualquer pessoa que queira fazer uma viagem interna no Brasil, ou pessoas vindo de fora para o Brasil, que a gente seja uma referência com relação a poder dar uma viagem toda estruturada para todas as cidades, com toda a logística e principalmente com know-how de cada local específico. A gente ter alguém do local que entenda para poder dar esse receptivo. Então, literalmente você ser um anfitrião, você ter uma hospitalidade personalizada. E hoje como é que está configurada a Pineapples? Tem você, tem alguns sócios, como é que... Sim, eu tenho mais 2 sócios, né? A Pineapples surgiu tem 2 anos, mas conforme a gente tem falado, eu estou nessa brincadeira aí desde 2012. Então, eu comecei como pessoa física em 2012, a coisa foi crescendo. Na iminência da Copa do Mundo, não tinha mais como continuar sendo pessoa física, eu precisei abrir uma empresa. Na época eu abri a All in Rio, que era aluguel de temporada e turismo receptivo. Hoje a All in Rio faz parte do grupo, mas é uma imobiliária. E na pandemia, uma das minhas estratégias foi acabar com a parte operacional. Eu fiquei só com a minha equipe pensante e terceirizei a minha operação com a Cave Rio, que são meus atuais sócios. Então, eles faziam limpeza, eles faziam toda a logística, manutenção. Deu match, né? A coisa aconteceu, funcionou e a gente foi para o projeto Vamos Criar a Pineapples. Então, a gente conseguiu reduzir o custo pela metade, porque 2 escritórios, 2 contadores, 2 sistemas, 2 tudo, passou a ser um só e do dia para a noite a gente dobrou a quantidade de imóveis. Então, foi também uma dos acertos para a gente continuar também na pandemia. E então a gente se juntou. Hoje eu tenho o Vitor e o Carlos. Na minha empresa, eu como único sócio basicamente abraçava muita coisa e o Vitor e o Carlos na Cave Rio também abraçavam muita coisa. Então hoje é uma coisa que é legal também porque cada um ficou responsável por uma área, né? Eu estou na parte de atendimento ao cliente, trouxe todo esse know-how da agência de viagens. O Vitor é responsável por toda a parte de TI, precificação, estudo de mercado, e o Carlos responsável pela parte operacional, ele que homologa, ele que dá o treinamento nessas empresas que trabalham conosco. E o preparo dos apartamentos para estar no padrão que a gente está. Então a gente definiu dessa forma, cada um tem seu escopo e, óbvio, cada um com a sua área, tem seus funcionários, as pessoas para ajudar. Fantástico. Agora eu queria saber o seguinte, Fábio, qual o conselho que você deixaria para quem está começando agora no mundo do turismo? Entenda do mercado, estude o que quer fazer, pesquise bastante, traga tecnologia, traga inovação. Eu acho que você, quando você chega no mercado, para ser só mais um, é muito difícil você entrar. Então, você precisa sempre tentar inovar, tentar trazer pessoas de qualidade, que tenham know-how do que está fazendo. Olha, gente, segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro, a cidade do Pão de Açúcar arrecadou mais de 52 milhões em imposto do setor de turismo no verão de 2022. O valor é o dobro do registrado em 2021. Fábio, como que você faz para trazer mais visibilidade para a Pineapple? Você faz eventos, que você traz pessoas? Como que funciona? Tá, vamos lá. É interessante que os dados batem justamente com o que a gente cresceu também. Mas em relação à visibilidade, a gente tem diversas ações, né? Hoje, eu acho que com a mídia social e tanta gente trabalhando mídia social, influência, você não tem receita de bolo, você tem que fazer de tudo, né? Óbvio que a gente tem mídia social também, a gente tem tentado
trazer novidades, trazer alguma coisa de mídia social. A gente recebe muita coisa das próprias OTAs e a gente tem feito alguns eventos, ou para clientes, ou para anfitriões. A gente agora está com um evento que a gente chama de prosa de anfitriões. Então, a proposta é, bimestralmente, lá no nosso escritório, que até te convido para conhecer, a gente tem uma área externa bem bacana, o escritório é todo transadinho, é bem bacana. Moderno. Moderno, isso aí, achou a palavra. E a gente tem feito bimestralmente esse evento. A proposta é trazer pessoas para perto da gente. Então, esse mês a gente teve um evento, recebemos 60 anfitriões, em parceria com o Clube dos Anfitriões, que é um clube de anfitriões do Airbnb, e a gente fez lá na empresa uma festa de Halloween. Mas o intuito, na verdade, é falar um pouco sobre o mercado, eles conhecerem a empresa, são pessoas que administram 1 ou 2 apartamentos, não são players como a gente. E nesse evento, por exemplo, foi uma relação muito bacana, porque muitas das pessoas já me conheciam de eventos que acontecem e não sabia que a gente era uma agência de viagem. Então, hoje mesmo, uma delas me ligou querendo um favela tour para um hóspede deles. Então, é uma forma de você se mostrar para pessoas que já estão no mercado, que sentem essa necessidade de ter alguém que preste um serviço de qualidade. E aí, num evento desse, você já está lá na empresa, você conhece os donos, confia. Então, é um networking absurdo. Esse evento a gente trouxe fornecedores nossos, tipo assim, está aqui quem trabalha com a gente tem um kit na sacolinha da empresa, com os brindes da empresa, e trouxe fornecedor dos amenities que a gente usa para os apartamentos. Então, cada um ganhou sabonetezinho, shampoo, condicionador. Vocês colocam nos apartamentos igual como a gente vê nos hotéis? Tem que ter, né? É quase que obrigatório. Então, a gente, além de dar um kit com algumas coisas nesse sentido, deixamos um catálogo e contato deles todos, né? E aí, pelo Clube dos Anfitriões, a ideia é que eles, em pequeno grupo, se juntem e façam uma compra para cada um poder ter esse tipo de produto que sozinho não compraria. Então, a ideia é literalmente fomentar as pessoas entenderem no mercado, porque todo mundo entendendo no mercado, o mercado tende a crescer. Então, é uma visão que está dentro dos nossos valores, que é a visão de longo prazo. Com certeza. Uhum. Bom, já que você falou um pouquinho de mídias sociais, já fala aí o site de vocês, o Instagram, como que conecta com a Pineapple? O site e o Instagram é basicamente igual, pineapples.com.br. Tá ali a mídia social, o Instagram. site também. Sim. A gente está fazendo uma reformulação do site agora, está botando a parte de viagens um pouquinho mais profissional. Ele era muito voltado para aluguel de temporada, fala de viagens e tudo mais, mas a gente agora está reformulando em breve, está entrando uma segunda versão no ar. Muito bom. Fábio, e como foi estruturar para o crescimento da Pineapples? Porque vocês pegaram uma Copa em 2014 e as Olimpíadas em 2016, certo? Sim. Como é que foi estruturar isso? Cara, a Copa do Mundo, eu acho que a gente nunca vai ter um evento igual no Rio de Janeiro. Foi uma coisa de louco, acho que foi muito importante, não só para o Rio de Janeiro, acho que para o Brasil, né? Eu acho que eu, como empresário, aprendi muito com o volume de negócio fechado, com a quantidade de pessoas chegando, o entra e sai, a logística, todo o preparativo, porque é um mês de evento, né? E nesse um mês de evento, o faturamento foi basicamente o faturamento de um ano inteiro, só no mês da Copa. Mas a maioria das pessoas acham, é fácil fazer, mas você tem todo um ano de preparo, né, de captação de hóspedes, de preparo de apartamento, de compra de enxoval, de tudo tem que estar perfeito, você não pode errar. Então, nos detalhes. Eu acho que eu cresci muito como empresário da Copa para cá. A empresa também, enfim, graças a Deus, a gente teve muita procura de proprietários, então a expansão a partir de Copa foi algo que foi bem grande. Sim. Agora, um passarinho me contou que você se aplicou para os estudos justamente para crescer o seu empreendimento. Conta pra gente que cursos que você fez e eles foram essenciais para o crescimento da Pineapples? O primeiro curso que eu fiz, por incrível que pareça, né? Você tem faculdade, você tem pós-graduação, e aí quando eu comecei com a aluguel de temporada, fui fazer um curso de guia de turismo, que é um curso técnico, né? De 2º grau. Mas foi muito interessante, porque na época eu recebia muitos hóspedes, eu passeava com eles, ia para pontos turísticos, então eu precisava da carteira de guia até para ir acessar, não ficar pagando entrada toda hora.
e me agregou mais informação, né? Sempre é bom. Então, toda essa parte do roteiro, do que fazer no Rio, entender da viagem, apesar de ser um curso de 2º grau, eu acho que me trouxe bastante expertise. E há pouco tempo, a gente fez um curso do EAG, que é a administração, a empresa autogerenciável. Então, a gente está investindo muito em dar poder para os nossos funcionários, dar autonomia para os nossos colaboradores, né? Cada um no seu setor, cada um na sua área, para que a empresa realmente seja autogerenciável, para a gente poder, os sócios, buscar novos negócios, novos parceiros, novas tecnologias, a gente conseguir pensar mais amplo, né? E deixar a empresa com treinamento para que ela ande sozinha. Sim. E vocês devem ter feito também... Sim. E vocês devem ter feito também cursos de tecnologia, né? Porque você está falando isso o tempo todo, aí eu fico, gente, mas é uma empresa de hospedagem, turismo, mas também de tecnologia. Não, total tecnologia. Eu não caí muito para esses cursos nessa área, porque um dos sócios, o Vitor, ele é da área de TI, trabalhou em multinacional, ele traz uma expertise muito grande, mas por trás a gente tem alguns sistemas, né? A gente tem um Channel Manager, que eu já tinha comentado, que é literalmente gerenciador de canais, é quem manda disponibilidade, preço, formatação dos anúncios, tudo para todos os sites. A gente tem sistemas de BI, a gente controla a precificação, a gente consegue estudar mercado, eu vejo preço e ocupação dos meus concorrentes, eu consigo botar apartamento, esse meu apartamento aqui tem a mesma característica do que esse apartamento. Então eu consigo sempre analisar os concorrentes direto daquele apartamento, como é que está. Tem uma série de dados que a gente usa. A gente tem Omnichannel, que são canais de comunicação da empresa. Então, se você falar pelo Instagram, se você falar pelo chat do site, se você falar por WhatsApp, por e-mail, cai tudo no canal, que a gente tem uma central de atendimento para atender. Ou seja, a gente tem sistemas internos de comunicação nosso para ticket de resoluções da empresa que trabalha para a gente, receber e-mail de quando tem que fazer limpeza, quando não tem. Então, tem N sistemas por trás, se for um pouquinho mais técnico, né? Com conexões API, né? O sistema se falando, um sistema com outro, sistema financeiro, ou seja, precisa de uma área de TI dentro da empresa, senão a empresa não anda. Uau! E qual a estratégia para chamar cada vez mais clientes? Ou as belezas naturais brasileiras já são atrativas por si só? Eu acho que tudo anda em sinergia. O Rio de Janeiro se vende por si só, o Brasil se vende por si só, mas se você puder dar aquela famosa impulsionada, melhora um pouquinho, né? E o que é que vocês fazem para dar essa impulsionada? Enfim, já até comentei um pouquinho, a gente está cada vez mais trabalhando a parte de redes sociais. Antes a gente era terceirizado, né? A parte de mídia, social media, era terceirizado. Hoje a gente tem uma equipe de marketing dentro da empresa, tem um setor de marketing com estrategista. É o caminho contrário, né? Eu saí do operacional e vou inchando, né, o pessoal pensante. E impulsionando busca de Google, mandando o que a gente chama de inbound marketing, né? O banco de dados de todos os nossos hóspedes já ficaram conosco. A gente está falando de mais de 20 mil e-mails. Uau. A gente manda programações sobre o Rio, coisas sobre o Brasil. Então, toda hora a gente está ali se mostrando, ó, estamos aqui. Se a pessoa conecta a você e fala, eu quero conhecer mais a região sudeste, norte do país, gosto de vinho, enfim, faz aí uma série de características, vocês fazem todo esse roteiro? Sim. Também? Sim. Quando a gente tenta divulgar, né, impulsionar alguma coisa, fazer mídia social, é óbvio que a gente tenta trazer uma expertise que a gente já tem. Graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer algumas viagens, então eu tento trazer viagens para Tailândia, para África do Sul, Croácia, viagens que eu já fiz, tá? Porque eu tenho know-how, conheço, vi de perto, mas para qualquer destino a gente tem essa questão da pesquisa. Aí você comentou do vinho, eu sou basicamente um enófilo, né? Eu gosto de vinho, estudo vinho, e um dos roteiros que a gente estava propondo, a gente fez a África do Sul com uma rota de vinho Stellenbosch, com coisas bem interessantes. É um dos roteiros que a gente sugere. Para quem quiser conhecer a África e já gosta do Rio de Janeiro, Cape Town é um Rio de Janeiro de primeiro mundo, vale muito a pena. Enfim,
entre outros locais. Muito bom. Fábio, a conversa está ótima, mas a gente precisa terminar o programa. Por favor, você quer se despedir do público? Sim. Bom, foi um prazer. Obrigado pela oportunidade. E falar para o pessoal que aproveitar, vamos viajar, independente com quem seja, estamos saindo de uma pandemia, planejar as viagens, enfim, não tem nada mais gostoso que você viajar, né? Eu acho que eu brinco que você trabalha o ano todo para poder tirar férias e viajar, né? Então, tá aí para todo mundo, quem precisar de ajuda, consultar qualquer coisa, estamos à disposição para ajudar vocês. Muito interessante isso que você falou, Fábio. Gente, vocês sabiam que além de movimentar a economia local, viajar torna as pessoas mais felizes? Pois é. A Universidade do Alabama, nos Estados Unidos, comprovou que o simples ato de planejar uma viagem deixa as pessoas bonitas. Ou seja, viajar ajuda a felicidade de todos, dos clientes aos empreendedores. Até o próximo Perfil e Negócios comigo, Maria Gal, e mais um convidado mais que especial, hein? Então, fiquem ligados aqui na programação do canal Empreender, porque assistir já é um ótimo negócio. Até o próximo programa.